Gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Salmo, capítulo 42. Salmo, capítulo 42. Pastor Renato, ele tem uma reunião do presbitério. O Ney não está de férias, licença maternidade, está cuidando da Sarinha. Salmo, capítulo 42. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: porque te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus onde está? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais essa noite. Que o Senhor possa estar direcionando essa palavra. Ó Pai, que nós possamos entender o privilégio de servir ao Senhor. Esperança é uma boa palavra. A esperança, ela é finalmente cumprida em Jesus Cristo. Quantos de nós anseiamos e buscamos por dias melhores? O que nos move, o que nos direciona ao olhar para o futuro? Esperança. Nós precisamos entender que o salmista aqui, o título traz a instrução e nos leva a perceber que quem escreveu foi Corá, sob a inspiração de Deus. Corá, ele era um músico-chefe. Irmãos, 2000 mas como que nós vamos esquecer de algo que Deus projetou? Diante da esperança, olhando para o mundo caído, olhando para o mundo que tem levado tantas consequências drásticas. Se nós olharmos para esse mundo e nós observarmos quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão passando fome, sede, estão sendo injustiçadas. Quantas pessoas vieram em 2020 a ruínas financeiras? Quantas famílias foram desfeitas? Quantos divórcios nós tivemos no decorrer de 2020? E o pecado no mundo, como que tem crescido durante essa pandemia? As pessoas do Antigo Testamento, crentes como o salmista aqui, pessoas crentes em Deus, crentes no único Deus vivo e verdadeiro, eles estavam aguardando a vinda do Messias. Aquele que sabiam que traria chegada, a vinda daquele que traz esperança.
Nós o conhecemos como Jesus Cristo, porque a morte de Jesus na cruz traz esperança para nós. É por isso que nós precisamos entender que a esperança bíblica, ela é geralmente, ela pode ser direcionada para a verdade de Deus. Todas as promessas de Deus são cumpridas em e por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos observar a esperança bíblica, que ela é diferente da palavra, às vezes, esperança que nós usamos. Porque a esperança bíblica, ela se cumpre em Jesus. E a esperança que nós usamos, que nós acreditamos, é as coisas que podem acontecer no futuro, ou nas coisas que estão por vir, naquilo que a gente espera e anseia. Nós precisamos olhar para a esperança como uma estrada, que às vezes nós estamos olhando em direção à estrada e está vindo um carro, às vezes dentro daquele carro, alguém que a gente tanto espera que chegue. E assim nós precisamos olhar para a esperança do futuro, nós precisamos olhar para a esperança que nós anseiamos. Nós precisamos observar uma coisa certa dentro das Escrituras, que todas as promessas das Escrituras, elas foi e serão cumpridas. Tudo que Deus diz sobre o futuro está incluído na esperança do cristão. Observem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Gostaria que alguém abrisse e lesse, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aquele que abrir primeiro pode ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica. Amados cristãos enfrentam a morte, e quando eles enfrentam a morte, eles não sofrem como os incrédulos sofrem. Eu estive num velório recentemente de um irmão aqui da nossa igreja, de um parente de um irmão da nossa igreja que veio a falecer. Meus irmãos, é muito diferente daqueles que não creem em Deus. Por mais que nós estejamos sofrendo, angustiados com a morte de alguém, a nossa esperança é que aquela pessoa que tem Cristo, ela já recebeu a salvação. Nós sofremos sim, e sofremos com aqueles que têm esperança e certeza. Pessoas que conhecem todos os fatos sobre o que acontece na alma e na morte. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Ou em Romanos 5, versículo 5, Paulo escreve: agora a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está falando aqui sobre a verdade de que o cristão continua justificado, que ele não é culpado de todos os pecados. Não apenas agora, mas para sempre no futuro. Nós somos justificados, nós não somos condenados. E sabe por quê? Que essa esperança que nós temos em Deus não nos decepciona? Por causa de Deus amado, o amor de Deus por nós. Meus amados irmãos, todas as promessas de Deus são assim. Todas as promessas de Deus são cumpridas. Quando nós confiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos descansados naquele com quem cumpre todas as promessas. Porque a nossa esperança deve ser construída em nada menos do que aquele que derramou o seu sangue por nós, que é Jesus Cristo. O anseio do salmista aqui, normalmente, são coisas que nós ansiamos. Nós desejamos estar na presença de Deus. E muitas vezes nós desejamos estar mais na presença de Deus do que a frequência que nós estamos tendo. Nossos anseios são por tantas coisas. Nós desejamos que a semana acabe logo.
Nós esperamos que o semestre termine. Eu mesmo estou ansioso para que esse semestre acabe logo. Não estou aguentando mais tanto trabalho, tanta coisa do seminário. Graças a Deus, daqui uns 10 dias deve estar acabando. Quantos alunos estão loucos para que a escola desse ano acabe logo? Esperamos que as férias cheguem. Todas essas coisas são boas e certamente não há nada de errado em desejar qualquer coisa dessas. São todos anseios bastante naturais que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Observem o que o salmista está dizendo. Como a coça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha sede tem sede do Deus vivo. Este é um desejo, irmãos, incomparável. Esta é uma esperança, um anseio e um desejo crescente e inquieto de estar na presença do nosso Criador e sustentador, que é o nosso próprio Deus. O salmista está dizendo, ele está sendo honesto, ele está aqui lutando. Vamos observar no versículo 3, olha só o que ele fala. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ele está descrevendo aquilo que ele está sentindo. E observem, o teu Deus onde está? Muitos incrédulos, ateus, muitos agnósticos, muitos movimentos zombam dos crentes. Quantas vezes você tem que defender a sua crença por ser zombado? Muitas vezes você está passando lutas e dificuldades, até enfermidades severas. E às vezes a pessoa vira para você e fala que você está em pecado. E pergunta para onde está o seu Deus nesse momento de tanta luta e angústia? No versículo 4, observem. Lembro-me destas coisas e se me der uma multidão de povo e os guiava da procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Meus irmãos, nós celebramos muitas vezes nossos perrengues e lutas com a multidão, e muitas vezes nós celebramos com pessoas erradas. Celebrar com pessoas que realmente têm Cristo e conhecem Cristo como Salvador. O cristianismo é uma fé um dos outros. Devemos amar uns aos outros, nós devemos encorajar uns aos outros, cantar uns com os outros, para fazer um ao outro. Você precisa estar junto com Ele, buscando, servindo, amando, na doença. Quantas pessoas da nossa igreja adoeceu nesse período de pandemia? E nós tivemos o privilégio de ajudar. E quando nós adoecemos também, muitas pessoas nos ajudaram. Esse é o corporativismo do cristianismo. Alguém abra em Hebreus capítulo 10, versículo 25, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Fiquem com as Bíblias abertas, que nós vamos caminhar um pouquinho com alguns versículos. Gostaria da participação dos irmãos. Hebreus 10, 25. Olha só o que o Hebreus avisa. Não negligenciar o fato de se reunirem, parafraseando aqui, uns com os outros na adoração comparativa. Ele diz, é assim que os incrédulos vivem, e você não é um incrédulo. A adoração tem que ser corporativa, o cristianismo tem que ser corporativo. O salmista, ele está aqui sentindo falta disso. Ele está se lembrando de como ele foi feliz quando esteve com irmãos e irmãs. Então, este clamor, no versículo 5, que ele repete logo no Salmo 43 e depois no versículo 11, que diz assim, porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 11 repete isso. Nós precisamos esperar em Deus, pois ainda
o louvarei pela ajuda de seu semblante. O meu Deus, a minha alma está batida dentro de mim, portanto eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão, desde as alturas de Hesbrom. Ele está dizendo aqui, não importa onde eu vá, vou me lembrar de você. Observe o versículo 7. Leiam comigo. Um abismo chamou outro abismo, ao fragor das suas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Chamadas, aqui nós podemos fazer uma descrição que as profundezas, até as profundezas, com o barulho de suas cachoeiras, todas as suas ondas. Eu estava essa semana, eu tive o privilégio de desfrutar de 3 dias na companhia da minha digníssima esposa. Nós fomos em Caldas Novas fazer uma viagem. Nunca fui em Caldas Novas. Tinha sido a primeira vez e gostei demais. Em 15 anos de casados, nós fomos comemorar essa data. Aí nós fomos, estava lá e tinha lá em um residencial, lá tinha umas quedas d'água assim, muito legal. Aí inclusive o Roskilde estava com a gente. Aí ele vem cá fazer massagem debaixo da cachoeirinha que estava caindo. Irmãos, aquilo é tão profundo que quando a gente está debaixo daquele negócio, começa a doer tudo, parece que seu corpo está sendo massageado. E é basicamente aqui aquele barulho que ele sente, é o que o salmista está dizendo aqui. Todas as suas ondas e ondas passaram sobre mim. As águas aqui descrevem um sofrimento da situação que ele estava vivendo. E aqui sobre as quais Deus, a soberana, está permitindo cair sobre o salmista. Ele está reconhecendo isso. No versículo 8, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia e à noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida, olha só o que o salmista está dizendo. Ele reconhece que tudo isso que ele estava passando, que toda essa situação que ele estava passando, que ele estava vivendo, essas ondas que vinham e passavam sobre ele. Só que ele acreditava em um Deus soberano. Ele acreditava que o Senhor estava com ele durante o dia e a noite. Quantos cristãos nessa noite podem pensar assim como o salmista? Quantas lutas nós estamos enfrentando durante todos os dias? E nós a tendência que nós temos é fraquejar, desanimar, ficar desencorajados. As incríveis idas e vindas do salmista em seu sofrimento, ele descreve toda a sua situação. Vale a pena a gente lembrar disso aqui, que ele está sendo honesto e não está escondendo nada. Aí no versículo 9, olha só o que ele diz. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Quanto tempo eu devo aturar isso? As provocações, as zombarias. Por quanto tempo eu devo aguentar os inimigos? Observe o versículo 10. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, teu Deus onde está? Como com a quebra de meus ossos, meus inimigos me reprovam e sempre perguntam, onde está o meu Deus? Em seguida ele repete de novo no versículo 11, porque está batido a minha alma? Por que está inquieto dentro de mim? Precisamos ter esperança em Deus, porque nós, quando colocamos nossa esperança em Deus, ainda que a situação esteja adversa, Deus irá nos sustentar, Ele irá nos guiar, Ele irá nos dar consciência e esperança de dias melhores, crendo que Ele é o Salvador e Redentor das nossas vidas. A honestidade do salmista aqui é tão revigorante. Às vezes, se nós olharmos para ele e observarmos a luta da depressão, a luta da dificuldade, a desesperança, e quantas vezes nós questionamos a Deus, onde está o Senhor durante toda essa situação que estou enfrentando?
E geralmente nós perguntamos para Deus: onde está o Senhor? E eu quero dizer algo para você. Não se sinta deprimido com isso. Porque às vezes a gente pensa que está questionando Deus. Não. É natural do ser humano buscar a resposta em Cristo, para aqueles que creem nele. É normal para o crente esperar que as coisas melhorem. Muitas vezes nós esperamos que as coisas mudam. Nós estamos passando por um momento dentro das famílias brasileiras e do mundo de forma geral, que muitas pessoas se encontram desoladas. Nos aconselhamentos que nós estamos fazendo, casais de 3, 4 meses se divorciando, casais crentes, casais de 3, 4 anos se divorciando, meninas de 12 anos, meninos de 12 anos envolvidos com pornografia, pais desesperados, sem saber o que fazer com os filhos. Quantas pessoas estão esperando respostas para que tudo isso se resolva? Mas algo é importante eu enfatizar aqui para os irmãos. Se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos a Deus em santidade, a tendência que nós temos é fracassar. E quando eu disse santidade, foi aquilo que eu disse a semana passada. Não é nós colocarmos uma auréola na cabeça, colocar asinha de anjo e esquecer de tudo. Não. É nós vivermos uma vida inteira para Deus, vivendo num mundo separado das coisas do mundo. Nós precisamos instruir os nossos filhos. Nós precisamos colocar dentro do nosso casamento uma vida devocional, orando com a nossa esposa, orando com os nossos filhos, honrando a nossa esposa como a parte mais frágil. Nós, como maridos, exercemos o papel de sacerdotes do lar, para que nós possamos olhar para o futuro e termos esperança, crendo que Deus deu seu Filho Jesus para que nós tivéssemos esperança. Sentimos desanimados e perguntamos: por que você esqueceu de mim? Nós precisamos, irmãos, olhar para o versículo 5 e perguntar, e olhar para nós mesmos, como o salmista fez aqui. Olha só a ilustração, ele olha para dentro dele, como se ele olhasse para dentro do seu coração, da sua mente, e perguntasse: por que está batida a minha alma? Por que está inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos falar com nós mesmos. A minha esposa, ela fala que às vezes eu sou meio louco, meio doido. Porque às vezes eu estou orando, às vezes estou conversando e movimento os lábios. E às vezes a gente pensa assim: nossa, essa pessoa está louca, né, conversando sozinha. Mas às vezes eu pergunto para mim: Senhor, o que o Senhor acha que eu devo melhorar? Minha alma está inquieta, eu não consigo dormir, estou passando por problemas. E ele está dizendo para ele mesmo que a alma dele está abatida, e nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos para nós: o que tanto tem nos dado essa inquietação, essa angústia? Seguindo, ele se lembra do que sabe ser verdade sobre Deus. No versículo 8, por exemplo: o Senhor ordenará sua benignidade durante o dia. Deus é bom, Ele está comigo, Ele vai me ajudar nisso, Ele vai comandar a sua bondade amorosa sobre mim, para comigo. Isso é o que você diz a si mesmo, que Deus é bom,
que todas as coisas que você enfrenta, por todas as coisas que você passa, Ele está com você. Isso é verdade sobre Deus. Nós precisamos olhar para dentro dos Salmos e observar aqui o que o salmista está querendo dizer. Então, você precisa, muitas vezes, ouvir você mesmo falar palavras do desespero, ajoelhar aos pés do Senhor e pensar sobre os inimigos que querem te destruir. Você precisa falar sobre todas as coisas que te angustiam e sem esconder a verdade. Amados irmãos, muitas vezes nós achamos que nós escondemos de Deus algo e nós queremos esconder dele todas as verdades, mas nós esquecemos que Ele é o Criador, Ele é conhecedor, Ele é onipresente, onisciente, Ele conhece tudo. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu no seu livro sobre depressão espiritual. Ele diz assim: você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de estar se ouvindo em vez de falar consigo mesmo? Pegue aqueles pensamentos que vêm a você no momento em que você acorda pela manhã. Você não os originou, mas eles estão falando com você. Trazem de volta os problemas de ontem, etc. Alguém está falando, mas quem está falando com você? Você está falando com você. Isso foi Martin Lloyd-Jones falando sobre depressão espiritual. Muitas vezes nós acordamos, aqueles pensamentos vai e volta, vai e volta. Ele está falando, fale com você mesmo. Às vezes o hábito que nós temos é só ouvir, ouvir, ouvir. Nós não paramos para falar. E muitas vezes nós não paramos para fazer uma autoanálise da nossa vida. E é isso que o salmista está fazendo aqui. No Salmo 42, ele está tentando tratar algo que está dentro dele. Um amigo meu, ele tinha aproximadamente 26 anos, ele nunca tinha ouvido falar da Bíblia. A primeira vez que ele ouviu, foi um trabalho que ele estava, na cidade de Niquelândia, na empresa. Ele tinha vindo de outro estado, e ele era ateu. Ele não queria saber de religião, não queria saber de nada, mas nunca tinha ouvido falar nada da Bíblia. E a primeira vez que ele ouviu foi Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Que diz assim: pois eu sei os planos que tenho para você. Ele estava num momento de angústia muito grande. Ele trabalhou comigo. E a esposa dele tinha abandonado com 2 filhos pequenos. Tinha perdido o emprego, entrou nesse outro emprego, estava oscilando dentro da empresa, estava numa depressão terrível. A vida dele estava uma bagunça financeira, porque a esposa rapou tudo que ele tinha, tirou tudo que ele tinha e mais um pouco, deixou ele à míngua. Foi um dia que nós tivemos uma conversa confidencial. E Jeremias 29, 11 falou muito com ele. Porque eu disse para ele que Deus tinha planos para tudo aquilo que ele estava passando. Planos para prosperar espiritualmente. Planos para lhe dar esperança em um futuro. Esse versículo, ele sustenta pessoas durante muitos dias difíceis de suas vidas. Irmãos, Deus vai cuidar de você. Não importa aquilo que você esteja passando, Deus vai cuidar de você. E não se sinta mal por às vezes você sentir que a depressão tomou conta de você. Olhe para dentro de você. Faça perguntas para você mesmo. Pergunta por que você está desse jeito. No versículo 8, observem comigo. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Nós precisamos cantar louvores. Nós precisamos louvar a Deus em todos os momentos.
Nós precisamos louvar essa esperança que nós temos em Deus. Nós precisamos cantar aquilo que nós cantamos. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Observem comigo os anseios que você tem. Às vezes aquela saudade de ter um filho, de ver um filho que está distante. Às vezes a vontade de entrar de férias logo, de ir para a praia, de querer descansar. Às vezes aquela pessoa que está internada, passando por lutas, e você não sabe se ela vai sair daquele hospital. É um parente querido seu. Nós precisamos cantar louvores em meio a essas situações. Não é fácil. Mas nós precisamos esperar em Deus e colocarmos nele a nossa esperança. Jesus, ele nos convida a tirarmos as nossas férias junto com ele todos os dias. A orarmos com ele todos os dias, a conversarmos com ele todos os dias. E ele quer satisfazer o desejo da sua alma. E você como cristão, você tem Jesus como seu Senhor. Você tem ele como seu Salvador. Ele pode guiar os seus passos. Ele pode te direcionar. Quando você olhar para o futuro, aquela situação que muitas vezes para você, a sua empresa da base está à beira da falência. Mesmo que ela vier, mesmo que a sua empresa vier a falir, você vai ter certeza que foi a vontade de Deus, porque a sua esperança não está em coisas materiais, sua esperança está nele. E nós vamos continuar cantando louvores, porque nós recebemos de Deus a salvação, porque nós recebemos de Deus a santificação, porque nós recebemos de Deus o desejo de viver longe uma vida de pecado. E nós recebemos de Deus a vida eterna, que é o nosso presente e futuro. E quero te fazer um convite. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não reconhece Jesus como seu Salvador, Ele está te chamando. Ele quer te direcionar para uma vida eterna. Basta você abrir seu coração, que Ele vai entrar. Você irá ceiar com Ele. Se você acha que sua vida está perdida e que você não tem Cristo como Salvador, Jesus está te chamando. Jesus está te buscando. O Espírito Santo está te incomodando. Não resista mais. Ponha a sua esperança naquele Jesus que morreu na cruz, foi moído. Isaías 53. Foi cuspido e esmagado todas as nossas dores. Tudo que a gente tinha que sofrer, Jesus sofreu lá na cruz. E esse é o convite que Ele te faz. Meus irmãos, e para concluir tudo isso nós falamos nessa noite. Não existe lar feliz em um lar que não tem Jesus como Senhor daquele lar. Se você vive em um lar de descrente, só você da sua casa é crente, cante louvores, ore por aqueles que estão te perseguindo. Se você está inquieto com isso, vá para os pés do Senhor. Pare de reclamar, pare de murmurar. Vá para o seu lugar secreto, senta com Deus, faça como salmista, seja honesto, seja verdadeiro, fala para Ele: Deus, eu não estou suportando mais, a minha alma está batida, estou ansioso. Descanse o seu coração na presença de Deus. Uma aplicação que eu quero trazer nessa noite. Primeira e única, Deus, Ele quer que você seja verdadeiro com Ele.
Quando sair do culto, chegar na sua casa, ore, entre para o seu quarto, ore e tenha uma mudança de vida. Faça como salmista. Aplique as verdades de Deus dentro dos seus corações e viva uma vida de paz, de felicidade e de esperança na plenitude dos tempos. A volta de Cristo deve ser a nossa verdadeira esperança. Passe o que passar, Jesus é a nossa única esperança.